né? A ciranda, se a gente quiser compasso, ou o cardápio do dia, se a gente quiser pratos, né? Então, Paloma, você vai ter em torno de 20, 25 minutos, né, Caligares? Até 30 minutos. Até 30, né? A gente vai até 30, entre 20 e 30 minutos, aí vai depender do seu compasso. E logo em seguida a gente começa, né, com a banca, né, fazendo, eu e Kátia deixa para se colocar no final, né, como orientadora e como co-orientadora e orientadora, a gente tem uma dança aí, né, de lugar. E aí a gente começa sempre pela examinadora externa, que no caso seria a Ronise, e em seguida a Tassiana. E no momento em que vierem, né, as observações, é importante que você, além da gravação, mas é importante que a gente vá roteirizando ali com as nossas anotações, porque elas são, né, organizativa, é interessante. E a gente, no momento, quando cada examinadora for se colocar, cada examinadora também vai fazendo a proposição de se você dialoga uma por vez, ou se você escuta as duas e dialoga com elas no final. Então, sejamos todos e todas muito bem-vindas. Eu vou botar o todos, né, porque tem José Robson ali, e vou botar o todes, porque a gente vai querendo fazer essas inclusividades. E vamos embora cirandar, né? Ou então vamos embora degustar. Paloma? Kátia, se você quiser situar alguma coisa, fique à vontade. Como a vida só é possível reinventada, nem em tempos de pandemia, nós somos um mosaico muito bonito nessa tela. Então, vamos embora. Bom dia, pessoal. Desde já eu agradeço a presença de todos e todas aqui. E deixa eu compartilhar a tela com vocês. Já estão conseguindo visualizar a tela? Tudo ok aqui, Paloma. Certo, obrigada. O trabalho está intitulado como Utilização de mapas conceituais na elaboração de planejamentos de ensino, desafios do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência em Química e Física. Tem como orientadora a professora doutora Tânia Barzanti e co-orientadora a professora doutora Kátia Caligares. De início, eu peço que vocês, onde tem aí no trabalho planos de ensino, considere planejamentos de ensino. E vamos lá. Em 2015 a 2016, participei de uma iniciação científica em que o projeto estava voltado aos vidros. Em 2018, a partir das discussões que foram aguçadas nessa iniciação científica, elaborei meu trabalho de conclusão de curso, e nesse trabalho de conclusão de curso, como instrumento de coleta de dados, utilizei o mapa conceitual, que de acordo com Correa, o mapa conceitual, ele pode ser considerado como uma ferramenta gráfica que representa ou organiza o conhecimento do sujeito que o constrói. Então, a partir da utilização do mapa conceitual como instrumento de coleta de dados e no desenvolver das etapas da pesquisa, foi perceptível que, de acordo com como os estudantes iam avançando nessas etapas da pesquisa, consequentemente, tendo mais conhecimento sobre a temática, eles tinham a oportunidade de revisitar o mapa conceitual e retirar algum conceito, algum termo de ligação, acrescentar ou até mesmo melhorar.
Então, no decorrer desse processo, foi analisado o quanto foi significativo e também o quanto, depois dessa revisitação, os estudantes eles conseguiram colocar relações conceituais mais coerentes. Então, após essa experiência com o trabalho de conclusão de curso, agora, enquanto mestranda, decidi continuar explorando o ramo dos mapas conceituais, tendo em vista que os mesmos eles trazem mais contribuições para o campo educacional, em especial na área de currículo e formação de professores. E para continuar essa pesquisa, decidimos fazer um mapeamento bibliográfico, que ele se divide em mapeamento horizontal e mapeamento vertical. Esse mapeamento horizontal, ele serviu, né, como um instrumento norteador para a gente ver como era que procedia com a pesquisa, e através dele conseguimos identificar uma dimensão lacunar que foi referente à interface do planejamento de ensino com o mapa conceitual. E a partir também dessa dimensão lacunar, posso relacionar com a minha primeira experiência docente, que foi em 2018. Nessa experiência docente, o planejamento de ensino ele já vinha pronto pela Secretaria de Educação e, de acordo com o Chiquito 2007, quando o planejamento de ensino ele já vem pronto, é como se a coordenação, as pessoas, elas pensassem e agissem por nós. Mas quem deve realizar o planejamento de ensino é o docente, porque ele que está em sala de aula, que conhece a realidade dos seus estudantes, da sua turma, e até mesmo dentro de uma própria turma, nós podemos ter diversas diferentes situações. Então, quando o planejamento de ensino ele já vem pronto, ele perde todo o sentido. E ainda como alguns questionamentos eles podem ser levantados de acordo com essa dimensão lacunar. Entre eles, nós podemos fazer quais os elementos ou os fatores que implicam diretamente na aprendizagem dos estudantes. Então, a IRIS 2017, ela traz o mapa conceitual como um potencial de promover a reflexão, e também diz que é imprescindível que essa reflexão ela seja aguçada na formação inicial dos docentes. Lopes e Silva, 2016, eles também trazem, né, os objetivos, a avaliação formativa e o feedback como fatores que podem influenciar diretamente na aprendizagem dos estudantes. E Lopes e Silva, 2019, eles também trazem 4 elementos que podem ser denominados de COMA, que tá os conteúdos, objetivos de aprendizagem, métodos ou estratégias e a avaliação, que, se for bem trabalhado, bem explícito, eles também podem impactar diretamente na aprendizagem dos estudantes. Então, no fio dessas considerações, como um problema de pesquisa, temos que reflexões os PIBIDianos podem realizar sobre os principais elementos do COMA a partir do processo de elaboração de planejamentos de ensino na forma de mapas conceituais. Como objetivo geral, analisar as reflexões elaboradas pelos PIBIDianos sobre os principais elementos do COMA no processo reflexivo com mapas conceituais nas atividades do PIBID.
os específicos, identificar os elementos do coma presentes nos planejamentos de ensino elaborados pelos PIBIDianos e analisar as possíveis reflexões suscitadas sobre os 4 elementos do planejamento de ensino a partir de uma entrevista semi-estruturada. No referencial teórico, como eu falei anteriormente, fizemos um mapeamento horizontal para ter ele como instrumento norteador e a gente analisar os trabalhos, né, que já foram publicados ou até mesmo analisá-los e servir de aporte teórico. O mapeamento horizontal, ele foi realizado no banco de tese e dissertações da UFPE, USP, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na CAPES, no intervalo de 2010 a 2020. E como palavras-chave, utilizamos mapas conceituais e planejamento de ensino e reflexão docente e mapas conceituais e reflexão docente. Dentre de inúmeros trabalhos analisados, encontrados, quando fomos fazer a análise do título, do resumo, até mesmo dos objetivos, percebemos que não iam trazer contribuições para esse projeto de pesquisa, então, os escolhidos, os selecionados foram o de Aires 2017 e o de Xavier 2011, que após analisados, percebemos que iriam trazer contribuições para esse trabalho. Também realizamos um mapeamento horizontal na Revista Brasileira de Pesquisa em Educação e Ciências e na Revista Brasileira de Ensino de Ciências e Matemática nos últimos 5 anos. Em ambas as revistas, as palavras-chave utilizadas foram planejamento de ensino e ensino de ciências, planejamento de ensino e mapas conceituais, ensino de ciências e mapas conceituais e planejamento de ensino. Encontramos trabalhos, mas foram em outras linhas, com outras discussões, e quando tratava alguma coisa de planejamento de ensino, era bem resumida, bem longe, e após analisado, não iam trazer contribuições para esse trabalho. Então, no mapeamento vertical, que é um tipo de mapeamento que faz uma análise mais analítica, mais crítica, reflexiva, analisamos o trabalho de Aires 2017 e Xavier 2011. Então, a Aires, ela buscou compreender, por meio da análise de mapas conceituais, como se dava o desenvolvimento e engajamento da e na prática reflexiva de docentes de formação inicial, e Xavier investigou, através dos significados atribuídos pelos professores, quais são os fatores do planejamento apontado como promotores de transformação na prática docente e suas implicações no ambiente escolar. E como referencial teórico também, trouxemos a definição, organização e níveis de planejamento. Então, consoante Menengola e Santana, 2014, eles definem o planejamento como sendo um processo através do qual é pensado sobre aquilo que existe, sobre o que se quer alcançar, com que meio se pretende agir e como avaliar o que se pretende atingir. E eles também consideram que o planejamento é algo que está presente desde a antiguidade, porque o homem ele tinha que pensar quais as estratégias deveria utilizar para pescar, caçar e se livrar dos seus inimigos.
E como uma forma de organização desse planejamento, tem algumas etapas a serem seguidas, segundo os Menegola e Santana 2014. Então, para fazer o planejamento, é necessário ter o conhecimento da realidade da unidade escolar. Então, a partir do momento que eu conheço onde aquela escola, aquela instituição, aquela unidade está localizada, quais são os meus alunos, a realidade dos meus alunos, aí sim eu posso seguir e elaborar os objetivos. Depois que eu elaboro os objetivos, devo selecionar os recursos a serem utilizados, que eles vão colaborar com esse planejamento e também depois ter uma avaliação e reavaliação desse planejamento para ver se realmente ele está coerente com a situação em que eu estou querendo utilizá-lo. Também, segundo esses autores, o planejamento ele tem 3 níveis, que é o nacional, o estadual e o municipal. Então, de acordo com essas discussões desses autores, eles trazem alguns questionamentos. Por que a maioria dos docentes vê o planejamento como algo desnecessário? Porque às vezes se mostram resistentes em planejar. Quais as causas que colaboram para a rejeição do planejamento? Então, eles dizem que os docentes, eles às vezes veem como algo desnecessário, se mostra resistente pelo fato que muitas vezes o que é colocado no planejamento não é seguido, não é colocado em prática, porque às vezes a coordenação impede ou já traz um modelo a ser seguido, impede a questão da inovação e às vezes eles se mostram também resistentes e rejeitam o planejamento, porque tem alguns professores que não têm conhecimento teórico e nem prático sobre o planejamento de ensino. Então, fica complicado de trabalhá-lo em sala de aula. E quando tem alguma reunião de formação, essa reunião é vista como algo infrutífero, que não traz contribuições para ter um conhecimento teórico e prático sobre o planejamento de ensino, segundo esses autores. Outro também tópico do referencial teórico diz respeito aos elementos do planejamento de ensino. Então, segundo Lopes e Silva, 2019, ele traz 4 elementos do planejamento de ensino que podem ser denominados de coma. São eles: os conteúdos, que aí é considerada a primeira etapa. Esses conteúdos, eles se dividem em declarativo, procedimental e atitudinal. Declarativo, o saber o quê, procedimental, o saber fazer, e o atitudinal, o saber ser. E esses conteúdos, eles também se dividem em factuais e conceituais. Os factuais são mais ilustrativos, têm a aprendizagem de forma memorizada, não se preocupa com o conhecimento prévio dos alunos. Já os conceituais, eles são mais complexos, eles se preocupam com o conhecimento prévio dos alunos. A segunda etapa, os objetivos de aprendizagem, que podemos fazer vários questionamentos dentre eles. Os objetivos estão adequados ao conteúdo? E a terceira etapa, métodos ou estratégias, também nós podemos fazer alguns questionamentos antes de escolher um método ou estratégia. Dentro desses questionamentos temos: que conteúdos ou que métodos ou estratégias vou utilizar? O que os alunos farão? E a quarta etapa,
a avaliação. Então, podemos fazer um dos questionamentos, que métodos ou estratégias posso usar para verificar eu e meus alunos se estão a aprender e a atingir os objetivos de forma a remediar, se necessário, as suas aprendizagens. E também, como um referencial, o mapa conceitual. Então, o mapa conceitual, ele foi criado por Nova e seus colaboradores. Eles têm como eles podem ser definidos como uma ferramenta gráfica. Ele tem a função de representar e organizar o conhecimento. Também inclui alguns parâmetros essenciais, de acordo com a Aguiar e Corrêa 2013, que são as proposições, pergunta focal, organização hierárquica, revisões contínuas. Essas proposições, elas são formadas por um conceito inicial e um conceito final. Esses conceitos, eles podem e precisam apresentar termo de ligação. O termo de ligação deve conter verbo. A pergunta focal, no mapa conceitual, ele precisa responder à pergunta focal. A organização hierárquica, onde tem os conceitos gerais e os conceitos específicos. Os conceitos gerais, eles geralmente se apresentam no topo dos mapas. Os conceitos específicos, eles ficam geralmente na base dos mapas, e esses mapas, eles também podem ser desenvolvidos a partir de um aplicativo denominado de CMapTools. A metodologia, então, como abordagem, esse projeto de pesquisa trata-se de uma pesquisa qualitativa, de natureza aplicada, em relação aos objetivos, exploratória e descritiva, e aos procedimentos técnicos, levantamento e pesquisa participante. Essa pesquisa, ela terá como local de investigação a Universidade Federal de Pernambuco, localizada aqui no município de Caruaru, e vamos trabalhar com os PIBidianos, que são 19 PIBidianos do curso de Física e 18 PIBidianos do curso de Química. Então, foi realizado um curso sobre planejamento de ensino, proposto pelos coordenadores do PIBID de Química e de Física, em que nesse curso, a cada estação era trabalhado um dos elementos do COMA, que eu apresentei anteriormente. E o que será analisado é como esses PIBidianos, né, trouxeram as reflexões e as intervenções para a sua prática. E como instrumento de análise e coleta de dados, nós vamos analisar os planejamentos de ensino em forma de mapas conceituais elaborados pelos PIBidianos, e será analisado se nessa construção de planejamento eles trouxeram os elementos do COMA. E na entrevista semi-estruturada, que é onde vamos realizar para coletar os dados, os PIBidianos vão ser escolhidos conforme as suas reflexões suscitadas, conforme aqueles que trouxeram mais contribuições, mais reflexões, de acordo com o curso de planejamento de ensino realizado. Então, algumas das perguntas da entrevista semi-estruturada é a seguinte: qual a importância de fazer um planejamento de ensino? Quais os elementos que deve conter um planejamento de ensino? Quais foram as dificuldades que você encontrou a elaborar o planejamento de ensino? E como foi a experiência em elaborar planos de ensino através de mapas conceituais? Qual a contribuição do curso em planejamento de ensino para a sua prática docente?
Você costuma ou costumava planejar suas atividades? Se sim, você mudaria algo nesse planejamento? E aqui é mais ou menos o cronograma dessa pesquisa, algumas das referências e obrigada. Obrigada, Paloma. Foi bem interessante em relação ao tempo. Eu agradeço. E agora a gente passa a escutar, né, o que a banca traz como examinação como examinada do seu trabalho, né? E aí a gente começa com Ronise. Ronise, seja muito bem-vinda mais uma vez, e a escuta agora e a fala é com você. Bom dia. Paloma, desculpa, Ronise, Paloma, pode parar a sua apresentação, se a banca pedir, você volta com o trabalho. Pronto? Sim, pois não. Então, bom dia a todas, todos. Obrigada, Paloma, por você ter me convidado. Obrigada, Tânia. Obrigada, Kátia, por esse convite. Me sinto muito honrada em contribuir com o seu trabalho. E aqui, as minhas considerações, espero que sejam para realmente corroborar, fomentar o seu trabalho de uma forma bem positiva, tá? Levando em conta que, assim, você e as suas orientadoras sabem melhor do que ninguém a realidade e como ocorrerá esse desenho do seu trabalho, tá? Então, as minhas contribuições são realmente no intuito de melhorar o seu trabalho, mas levando em consideração que algumas coisas podem ou não ser utilizadas, né? Então, aí fica a critério de vocês. E muito obrigada por conhecer a Tânia, a Tassiana, né? Espero que seja o primeiro encontro de muitos que virão. Bom, eu vou colocar aqui algumas coisas que eu fiz, uma anotação, e depois algumas coisas que eu coloquei no seu próprio trabalho, tá? Que eu fui fazendo ao longo da minha leitura. Uma coisa que eu acho que precisa no seu trabalho, na minha opinião, é uma definição para o leitor do que é o planejamento, o que é plano, né? Essa é uma coisa assim que alguns autores colocam de uma forma, outros, enfim, né? De acordo com a linha de pesquisa que eles traçam. Então, seja clara no que é que você vai usar e a definição de onde você tirou, né? Porque mesmo que mais para frente alguém leia, não concorde, mas você tem uma fundamentação teórica que te sustente nesse momento, né? Porque senão fica assim, planejamento é um mundo de ideias do que eu estou fazendo, mas o meu plano é quando eu coloco no papel e começo a executar. Outros dizem de outra forma. Quem está certo, quem está errado, não é essa questão, mas acho que você precisa de um anteparo para as discussões, tá? No seu trabalho, você coloca a questão dos mapas conceituais, você faz uma breve descrição, mas eu fiz um pouco uma leitura de quem não conhece, porque para mim, mapa conceitual é bem claro, por eu estudar isso, né? Mas e aquele leitor que não, que está vendo, pode ser pela primeira vez, o mapa conceitual? Então, eu sugiro que você explore um pouco mais no seu trabalho a questão de trazer exemplo de mapa conceitual, porque, assim, na literatura também, muitas vezes a gente digita lá no nossa palavra-chave, né, mapa conceitual, vem vários trabalhos. Quando você pega um exemplo, que também em alguns artigos isso fica falho, o que nós vemos não é um mapa conceitual, é um mapa mental, é um organizador, é qualquer coisa, menos um mapa conceitual. E por que eu digo isso? Porque, olha, eu mexo com mapa conceitual desde 2006.
E até hoje eu vejo assim, o mapa conceitual é a evolução de mapa mental. É fácil fazer mapa conceitual porque eu vou só ligando umas palavras, né, uns conceitos, e tá tudo bem. Ficou com aquele layout e deu certo. Não. Então, quanto mais artigos, mais dissertações, mais teses, ou enfim, mais trabalhos científicos fundamentados, trazendo exemplos do que realmente são mapas conceituais, eu acho que a gente ajuda nesse processo de categorizar, vamos dizer assim, o que é um mapa conceitual, o que é organizador, o que é mapa mental. Porque até os trabalhos internacionais trazem esses equívocos. Então, é complicado. E outra coisa também, trazer assim, mapa conceitual, ele é utilizado em que áreas, né? Traz isso para o leitor. Começou lá com Novak, biólogo, Moreira, físico, mas nós podemos estudar em várias áreas, né? Então, deixar o leitor assim ciente que o mapa conceitual não é uma coisa que somente se faz na universidade, na pós-graduação, muito pelo contrário, já existem trabalhos, né, na educação básica, e que eu acho que isso é muito interessante. Outra coisa que eu também acho que no seu trabalho precisa aparecer, o que é o PIBID? Né? Eu sei o que é PIBID, mas o que realmente é? Que projeto é esse? Para que ele serve? Por quê que ele é tão importante na formação docente, né, dos graduandos? Então, porque nós temos também o outro projeto, que é a residência pedagógica, né? Então, qual a diferença? Enfim, isso aí, eu acho que o leitor precisa ter essa clareza no seu trabalho. Lógico que ele vai criar agora, vamos dizer assim, mais forma, né? Uma coisa que eu senti, assim, no seu trabalho, que você coloca que o mapa conceitual, ele será o planejamento dos alunos que são os PIBidianos, é isso, né? Isso, eles vão, né, elaborar os planejamentos de ensino em forma de mapas conceituais. Então, deixa isso claro no seu trabalho. Porque, assim, eu comecei a ler, eu entendi lá no começo, nos seus objetivos e tal, que você faria isso. Só que ao longo do seu trabalho, a sensação que me dá é que o mapa conceitual será utilizado para organização dos PIBidianos, mas para um planejamento deles, assim, meio que pessoal. Eu estou fazendo um mapa conceitual para me planejar. E não que isso será um planejamento que, por sinal, eu vou ter que entregar na instituição que eu trabalho, ou como no caso eles são PIBidianos, vão ter que entregar para o professor da escola, da universidade, enfim, os orientadores deles, né? E aí, acho que isso aqui precisa ficar claro no decorrer do seu trabalho, porque ele aparece lá no começo nos seus objetivos, mas depois ele se perde um pouco no esclarecimento do que você vai fazer, de como que você pensou. Quem sabe, e trazer, né, isso, assim, por exemplo, um planejamento, vamos dizer, mais comum, né, mais tradicional que a gente faz, e depois um mapa conceitual desse planejamento. Eu acho que isso enriquece o seu trabalho, porque nós como professores, estamos acostumados a fazer aquela caixinha de planejamento, né? E como que isso se transforma em um mapa conceitual? Isso é uma coisa que assim, na literatura não vi. Pode ser que tenha, né? A gente não consegue dar conta de tudo. Mas eu acho que isso enriquece muito o seu trabalho. Ó, esse aqui é o famoso planejamento, né? Todo mundo já conhece, ó, que legal. Agora, esse mesmo planejamento em uma outra forma de organização, que no caso é o mapa conceitual, né? Que isso é possível. Então, as suas figuras,
elas são ricas em conteúdo, em conhecimento, em esclarecimento, mas elas são pequenas. E isso traz assim uma sobrecarga de entendimento, porque eu fiquei pensando, se eu sou uma professora que eu nunca vi nunca não, eu já vi, mas não tenho conhecimento disso, de mapa conceitual, talvez eu perca o meu interesse para fazer uma leitura, porque o mapa ele ficou pequeno. Porque ele tem muitos detalhes, né? As suas figuras têm detalhes bem interessantes. Nada te impede de colocar numa folha só, mesmo que ela fique em forma de paisagem, mas você expanda sem distorcer essa imagem. Ou então você traga a imagem completa e depois você faz recortes assim para você explicar algumas partes interessantes, principalmente no que fala do coma, porque é uma coisa que essa literatura ela é portuguesa, né? Poucos professores têm acesso a isso, né? O que é o coma mesmo? Conteúdo, objetivo, metodologia, avaliação, isso aí eu já sei fazer, mas lá tem riquezas de detalhes que eu acho que você não pode deixar passar. Então, é uma sugestão, deixar o mapa completo em uma folha, e depois você separa, né, categoriza para você explicar melhor. Inclusive, essa imagem que você colocou aqui na apresentação, poderia ir para o seu trabalho, porque até coloquei uma observação. Quando você descreve um pouco o coma, colocar uma imagem, alguma coisa, né, que chame atenção para trazer essa riqueza de informação que essa sigla, né, tem. Uma outra coisa que, assim, isso foi muito pessoal. Quando eu comecei a ler mapeamento horizontal, mapeamento vertical, juro que deu bug nos meus neurônios. Porque eu achei que era mapa conceitual, porque a gente vê na literatura mapeamento conceitual para substituir mapa mental. Isso é muito comum, principalmente na literatura internacional. Aí você traz que o mapeamento horizontal é a questão da pesquisa, né, que você fez com, né, da história da arte, só que, assim, ficou muito mapeamento num trabalho que fala de mapa conceitual. Aí o leitor pode pensar, nossa, tem mapeamento horizontal e mapeamento vertical. Eu vou fazer um mapa conceitual horizontal e um mapa conceitual vertical. Então, uma nova forma de fazer mapa conceitual. Então, na hora que eu li, eu falei, nossa, tem coisa nova no que eu não estou sabendo. Só que depois eu entendi que essa forma de pesquisa. Troca esse nome, não sei, mas tira um pouco a sobrecarga de leitura de mapeamento, até porque isso aqui é uma forma de fazer uma coleta da pesquisa, do que as pessoas estão estudando, é a sua fundamentação teórica. Se vai ser horizontal, se vai ser vertical, é uma escolha sua, ou se serão os dois. Então, eu acho que você pode, se não tirar ou explicar bem, mas assim, muito bem explicado, porque você corre o risco das pessoas não entenderem, aí surgir, quem sabe você cria uma nova nomenclatura aqui. Uma outra coisa também que me veio à mente, eu perguntei para mim mesma, será que se você colocasse as mesmas palavras que você pesquisou, os mesmos termos que você pesquisou, tanto para horizontal quanto para vertical, os resultados seriam diferentes, iguais? Porque aí você trava o foco do seu referencial teórico para tudo, seja TCC, seja IC, seja mestrado, né, dissertação, tese, revista, artigo. Acho que você poderia colocar artigo internacional aqui, que eu acho que isso ajuda muito o seu trabalho, principalmente por ser mestrado, né? Tem trabalhos muito bons.
né? A gente tem um congresso, né, de mapa conceitual, ou seja, a relevância, né, do instrumento, mas eu me fiquei me perguntando, se você colocasse os mesmos conceitos, os mesmos termos, sua análise de dados ficaria a mesma? Melhoraria? Não? Porque você tem dois focos aqui. Uma que foi da sua base de pesquisa de teses, dissertações e tal, e outra de revista. E revista só nacional. Então, isso aqui é uma reflexão que eu faço para você, para suas orientadoras, até porque você junta. Deixa eu para não falar alguma coisa equivocada. Fiz anotação no seu próprio trabalho. Você coloca, por exemplo, mapas conceituais e planejamento de ensino juntos. Depois você coloca planejamento de ensino e reflexão docente, e depois você coloca mapas conceituais e reflexão docente. E, por incrível que pareça, não é de estranhar, a USP não tem nada, mesmo tendo um grupo que trabalha com mapas conceituais. Né? Então, por quê? Isso é uma coisa para a gente pensar. Talvez a análise desse grupo da USP não seja a questão da reflexão com o professor, mas sim o estudo do mapa pelo mapa. E isso eu posso dizer porque eu participei do grupo, né? Então, não vai encontrar. Mas agora, se você colocar mapa conceitual, você vai ver vários trabalhos. Inclusive até trabalhos voltados à sala de aula, mas que não tem essa palavra-chave. Tá vendo? Você deu uma limitada grande e talvez você perdeu uma quantidade significativa e qualitativa de trabalhos que podem te ajudar na sua dissertação. Então, é uma coisa para se pensar, foi uma coisa que eu refleti durante a leitura, né? E senti falta de algumas coisas internacionais que nós temos, e temos bastante, tá? Uma outra coisa, não saindo muito dessa parte, quando você descreve os trabalhos, que você selecionou dois, né? Um que é da Tatawana, Aires, e a outra do Xavier. Quando você fala dos trabalhos dessas duas professoras, você fala de Aires, vai para Xavier. Depois você volta para Aires, vai para Xavier. Depois você volta para Aires, vai para Xavier. Aglutina. Coloca tudo que você precisa falar de Aires, tudo que você precisa falar de Xavier, porque senão fica complexo. Porque você escreve o trabalho, né, da Aires, fala um parágrafo, depois você vai para Xavier. Não, descreve tudo que você precisa falar de uma, tudo que você precisa falar de outra, ou se aparecer mais alguém, porque para o leitor fica mais fácil. Porque senão vai e volta, vai e volta, vai e volta. Inclusive, você só tem quando você começa a descrever, você tem assim uma frase, uma pergunta na realidade, quando você começa lá o tópico 2.2, mapeamento vertical. Como esses trabalhos trouxeram discussões sobre a interlocução entre planejamento de ensino e mapa conceitual? Eu entendi o que você quis fazer aqui, mas talvez essa pergunta não fosse necessária colocar ali perdida. Parece que é um tópico que ficou sem numeração, ou uma reflexão sua, mas que, enfim, mas você pode trazer essa pergunta, ou seja, já no decorrendo lá, colocando no seu próprio texto. Porque senão parece que ficou um pouco perdida. E tem outros trabalhos que você pode colocar, mas aí você separa o que é trabalho sobre mapa conceitual, o que é de reflexão, o que é de planejamento. E aí eu acho que você tem mais uma fundamentação teórica que te ajuda bastante, tá? Descreva para os seus leitores
quais são as etapas de construção do mapa conceitual? Você tem o trabalho riquíssimo da Joana e do Paulo, que, né, como fazer bons mapas conceituais, que eu acho que esse é, todo mundo que fala de mapa conceitual tem por base esse trabalho. Então, descreva, porque ele é o alicerce do seu trabalho, né? Você quer falar de mapa conceitual. Isso é uma coisa que também eu senti. Quer falar do mapa, mas ele não é o que é a sua linha dorsal que dele saem, que ramifica, né? Eu senti um pouco que deu uma perdida aqui. Então, dê ênfase ao mapa, na questão do planejamento, tá? Mas também da construção do mapa conceitual, né? Dessas etapas, porque você traz até a figura do artigo no seu trabalho, mas, assim, os outros pontos de como fazer o mapa conceitual, o que é uma pergunta focal, enfim, acho que precisa de um pouquinho mais de cuidado nesse esclarecimento com algumas imagens de mapa, né? Você poderia trazer uma imagem de um mapa com pergunta focal e uma sem, né? O que pode acontecer? E com as outras etapas também. A questão da metodologia, eu fiquei um pouco na dúvida, assim. Você disse que são 19 PIBianos de física, 18 de química, e você coloca o critério da seleção desses alunos. Eles já foram escolhidos? Já foram selecionados? Ainda não, mas de início vamos fazer a seleção de acordo com o critério, né, de inclusão e exclusão. Então, os PIBianos escolhidos, eles têm que obrigatoriamente ter participado de todo o curso do planejamento. E vai ser escolhido conforme ao assistir à gravação de todas as estações, aqueles PIBianos que participaram mais das discussões, trouxeram mais reflexões. Uhum, tá. Então, os 19 de física e os 18 de químicas é o geral que a universidade possui. Ah, tá. Então, isso. A sensação que eu tenho no seu texto é que é assim, você já escolheu 19 e 18. E que os critérios foram aqueles, certo? Que participaram do curso. Mas você não esclarece o que é o curso. Assim, eu sei qual é o curso, porque eu sei qual é. Mas eu também me fiz assim, que curso é esse de planejamento? O que é rotação de aprendizagem? Como foi feito isso em época de pandemia? Quando que aconteceu para que desse trabalho que quem participou desse trabalho, então, seria selecionado para fazer a pesquisa? Porque a sensação que me dá é o contrário. Já foram escolhidos porque eles já participaram desse, sabe? Então, toda a seleção já foi feita. Então, é uma questão aí de você pontuar, colocar essa forma de esclarecer o curso, como ele foi feito, por que ele foi feito, né? E que depois desses 19, 18 PIBianos, será feito uma etapa de seleção com os seguintes critérios. E daí vão sair vamos dizer assim, seus participantes da pesquisa realmente, tá? Tinha até colocado, mas depois decidimos retirar para ficar uma coisa mais enxuta. Mas aí a gente volta e organiza e coloca. Esse o que é claro, assim, esse enxuto, que aí, por exemplo, eu entendo porque eu participo, mas se eu não participasse, eu não entenderia. Que a sensação que me deu foi isso que eu acabei de falar para você, tá? Mas acho que precisa colocar. E uma outra coisa, assim, que você deu mais, como eu falei, você deu mais ênfase
entrevista com esses professores, com esses alunos, do que como você vai trabalhar os mapas conceituais, o que você vai fazer. Então, toma cuidado, porque, assim, uma coisa que eu aprendi, que eu vi isso muito no meu mestrado, que a minha professora até falava, que a pesquisa ela é um tripé. 3 instrumentos para te dar a base, porque se você só tiver 2, fica um pouquinho tremido, assim, sabe? Então, você vai fazer a entrevista semi-estruturada com os alunos, você vai trabalhar o que é planejamento, depois vai fazer o mapa conceitual, e vai coletar dados o quê? Porque você coloca no seu trabalho que você vai coletar dados através da entrevista semi-estruturada. E como é que você vai fazer a análise dos mapas? Você vai categorizar? Você vai fazer a análise do discurso dos alunos, você vai fazer a análise das proposições, você vai fazer a análise das estáticas dinâmicas. O que você vai fazer com o mapa? Como é que você vai fazer essa análise do mapa? Então, isso não aparece no seu trabalho. Aparece que você vai fazer uma análise da entrevista semi-estruturada, mas você também não diz como você fará. Isso precisa aparecer. Você vai categorizar de acordo com Bardan, de acordo com Moraes, de acordo com quem? Isso você precisa colocar, certo? E como você vai categorizar ou estudar, ou vai fazer a análise desses mapas? Então, o mapa aparece como um foco tão bonito no começo do seu trabalho, mas aí ele desaparece porque aparece a entrevista semi-estruturada. Então, eu não sei o que você e suas orientadoras pensam em trabalhar essa análise de dados do mapa conceitual. Porque esse é outro tendão de Aquiles dos mapas. Muitas vezes os professores não utilizam porque não sabem como vão analisar. Ou seja, como eles vão avaliar esses mapas. E você tem uma outra situação, você tem um mapa sendo utilizado como planejamento de ensino, ou plano de ensino, conforme vocês vão escolher a terminologia. Então, como vocês farão isso? Porque, assim, eu tenho as minhas noções, mas eu gostaria de ouvir vocês, que eu gostaria de complementar, se vocês já pensaram nisso. Paloma. Assim, nas nossas discussões de orientação, foi uma das coisas que a professora Tânia levantou, né? E aí vai trabalhar com análise de discurso, de conteúdo, vai ser o quê? Aí a gente decidiu que os mapas, eles iam ser o nosso próprio instrumento de análise de acordo com os elementos do coma. Aí eu não sei como é que a gente faz agora, se colocar algum autor, alguma análise de discurso, de conteúdo. Roniz, eu vou fazer uma intervenção aqui, porque minutos antes da gente começar, na realidade, assim, antes de eu ligar o computador hoje de manhã, eu tive uma ideia fantástica. Ah, peraí, calma. Depois você vai. Depois você conta para a banca o que é isso. Aí, mas ela tem a ver com o instrumento que você usou no teu doutorado, que eu não sei se é essa a ideia que você ia dar ou não. Agora até engasguei. O que você vai fazer com a minha tese, criatura? Não, a ideia era que, só esclarecendo, né, para a Tassi que está... A Tassi, na realidade, ela é membro interno, mas ela está mais perdida na história do que você, porque você participa do grupo, participou do curso, né? Uhum. Então, assim, a ideia inicial era que a gente conseguisse qualificar o projeto de Paloma antes do curso. Então, ela poderia fazer toda essa coleta, né, do curso, usar o curso como instrumento de coleta. Mas como agora, que ainda vai ser submetido para o CEP, então o que a gente vai fazer? Na verdade, a gente tem os mapas que foram construídos nas estações, né? Mas a gente não tem mapas
construídos pelos PIBIdianos para planejar o seu ensino. E a maioria deles já fez a sua intervenção em sala de aula, né? Então, apesar de ter solicitado muito que eles planejassem, pusessem isso no papel, não em forma de mapas, essa não era a função, era em forma de papel. Aí, juntando coisas que você falou e com que eu tinha trocado com Tânia antes da gente começar, a ideia é que a entrevista, em vez de ser uma entrevista semi-estruturada, seja uma entrevista com mapas, com eles elaborando, né, a partir de uma tutoria de Paloma, o plano de ensino daquilo que eles fizeram. Então, assim, antes disso, a ideia seria pedir para eles colocarem no papel, mesmo algo que já foi feito, né, mas colocarem no papel, e depois fazer esse planejamento tutoriado pela Paloma, e é lógico que não vamos trabalhar com todos, a ideia talvez seja trabalhar com 3 alunos de Química e 3 de Física, né, porque é muita coisa, assim, não precisa morrer. Não vai abraçar o mundo? Não vai abraçar o mundo. E aí a ideia é fazer aquela entrevista semi-estruturada, na realidade, na forma de planejamento. Então, ao mesmo tempo que eles vão construir o mapa, né, do planejamento de ensino, eles vão refletir sobre essa construção junto com o Paloma. E aí eu acho que a gente tem tem um mapa inicial, tem um mapa final, tem o plano de ensino tradicional que eles vão construir, e tem a reflexão realizada durante esse processo. E aí, assim, a gente tem elementos de coleta bem interessantes. Aí nós vamos ter que trazer alguém, né, com relação à análise dos mapas. Eu acho que a gente usa as categorias do COMA, né, identificar como é que essas categorias aparecem, mas com relação à reflexão, talvez a gente tenha que trazer alguém, né, e tem um teórico que agora eu não consigo me lembrar o nome, que Tatawana usou na tese dela, mas talvez Tânia conheça aí gente mais atual, mais moderna, que fale sobre reflexão docente, né, e a gente possa trazer aí para ser esse olhar. Mas, assim, eu fiz essa interrupção só para saber se a tua ideia ia nesse sentido, ou se a tua ideia é outra e a gente destrói tudo que eu falei aqui. Não ia ser tão narcísica assim, tão foda no negócio, não. Não, na realidade, o que eu pensei é que ela utilizasse, eu pensei em algo, porque assim, eu também não sei o prazo que a Paloma tem, né? Então, tem coisas que a gente voa e tem coisas que a gente não dá muito certo. Pensaria mesmo na questão do planejamento dela, pensei em algo mais, assim, mais do que ela trouxe na leitura que eu fiz. O mapa conceitual dos PIBIdianos que participaram, né? Que eles vão fazer de acordo com o COMA, vai ter a entrevista e algo aplicado na sala de aula. Mas como eu disse, é uma coisa que eu coloquei na minha mente, eu não sei se isso será possível, não sei qual é a realidade. Para ver qual é a reflexão que tem sobre tudo isso, tanto para o professor lá da escola, né, o professor da universidade que orienta os PIBIdianos, e quanto a eles, como é que eles veem essa nova forma de planejamento em termos de mapa. Com relação à intervenção deles, eu não sei se dá tempo, porque eles já fizeram, né? Então, eu não sabia disso. Só um minutinho que caiu um negocinho aqui do computador. Tá. Eu queria só uma pontinha, né, para a gente... E eu já gostaria de deixar registrado, que bom que está gravando, né, que muito me agrada, né, embora a mestranda seja sempre a figura que argumenta o seu trabalho, que defende, né, na sua qualificação, mas eu gosto muito da ideia de quando a banca também vira uma roda de diálogo, né? E aí eu vou aproveitar essa pontinha, né, para dizer que quando Kátia deu essa propositura e nós estávamos olhando desde antes, diante de ter feito o curso e do momento que a gente está vivendo, de todas essas reconduções diante da situação da pandemia e do tempo que a gente vai chegar no momento da coleta e da produção de dados,
que esses planejamentos, que esse curso que eles fizeram e esse material que eles produziram, que vão ser os documentos que vão virar análise para a gente, à medida também que a gente vai usar, né, e aí a gente vai ter uma tarefa bem ousada mesmo, enquanto metodologia, e somos 2 professoras de metodologia, ao invés de trabalhar com análise de conteúdo necessariamente, ou com análise do discurso, temos livros muito interessantes que vão poder nos fundamentar, né, de como vamos organizar as análises do trabalho da Paloma, sem necessariamente ser uma análise de conteúdo, mas o que a referência de metodologia da pesquisa nos sinaliza do que é categorizar. E aí nós vamos fundamentar, por exemplo, quando uma Bardão, uma Franco, ao discutir conteúdo, trabalha o que é a ideia de categorização. Então, a gente vai trazer a ideia da categorização, mas não necessariamente a análise de conteúdo. Então, é quase uma ousadia de dizer que, ao trabalhar com essa perspectiva dos mapas conceituais, a gente também não tem como colocar o trabalho numa caixa das análises que foram feitas. Eu penso e sinto e gosto que é quando a gente anuncia e denuncia que muitas maneiras de métodos de análise de dados não se adequam mais a fazer a leitura da análise de certas investidas diferenciadas que a gente tem vivido, como, por exemplo, essa do planejamento, né, dessa perspectiva. E aí a gente tem, sim, materiais, tem um livro que eu gosto muito, que é organizado por Pimenta, Gedin e Franco, que se chama A Pesquisa em Educação, Alternativas Investigativas com Objetos Complexos, que dá várias reflexões. Um exemplo, a gente já escutou muito falar em grupo focal, né? Mas um dos autores que escreve para o livro trabalha com grupos de diálogos, que é o que um dos orientandos vai trabalhar, um outro orientando, e a entrevista não vai ser individual, a entrevista é coletiva. Então, é um pouco disso, sabe, Ronise? É uma ousadia, mas aí eu estando com Kátia e Paloma aberta, a gente vai tentar fazer essa construção na pesquisa dela, inclusive argumentando por que é que um trabalho tecido nessa linha de construção, ele precisa de uma outra engrenagem, de uma outra engenharia para poder criar a perspectiva da análise da leitura dos dados. E aí não vamos ferir nenhuma delas, mas vamos nos inspirar para fundamentar o que é categorização, o que é criar categorias. E aí a gente vai fundamentar e vai dizer que a análise é um método de análise a partir da leitura do próprio mapa como instrumento de categorização. Acho super válido, porque a gente, até então, a questão dos mapas era de uma forma um pouco rígida, né? Assim, é isso, e só serve para pesquisa, para superior, e muitas pessoas não conseguem fazer essa transposição, né? Trazer isso para a educação básica e para a pesquisa qualitativa, né? Ou interligar outros instrumentos, que é o caso de fazer uma entrevista semi-estruturada utilizando um mapa conceitual, que é o que a louca aqui fez, mas que deu super certo, e acho que é uma forma de simplificar a vida de quem transcreve uma entrevista. Quem já transcreveu sabe o que é. Mas você já dá uma referência de estudo, viu, Paloma? Já anota aí. É uma referência para a gente fundamentar isso. E aí eu pensei nessa questão dos 3 instrumentos de coleta de dados para que você tenha essa riqueza de interação entre as informações, porque o que um instrumento não consegue pegar, né, captar, o outro consegue. E aí é naquele instrumento que você vai se basear naquele momento, porque você possui uma análise a ser feita, né? Você não se limita muito, mas você, vamos dizer assim, você percorre esses instrumentos que trarão essas informações que vão fazer o seu trabalho enriquecer e ficar bem mais sustentável, né? Vão ter uma coluna de sustentação. Bom, essas são as minhas colocações sobre o seu trabalho. Como um projeto, faltaram alguns elementos para a compreensão de uma pessoa que pegou isso pela primeira vez, ou que não sabe o que é mapa e tal, mas é uma construção, né? Então, agora você tem uma outra visão, né? Vai ter mais a outra visão da Tassiana,
porque eu sei que muitas vezes a gente fica perdido nesse mundo de ideias, né? E a gente só consegue enxergar quando a gente sai, tira um pouco o foco. E quem está fora consegue ver outros detalhes com o intuito de melhorar o seu trabalho sempre, tá bom? E fico à disposição para te ajudar, para ajudar a Kátia, a Tânia, o que for preciso, tá bom? Parabéns, Paloma. Obrigada, Ronis, pelas considerações. Acredito que são todas válidas, anotei todas. E depois eu vou, né, sentar junto com Tânia, Kátia, analisar tudo direitinho. E obrigada mais uma vez. Acredito que com as suas contribuições, a Tassiana, esse projeto será mais enriquecido. Depois eu te passo o que você enviou para mim, que eu fiz comentários e algumas anotações, tá bom? Certo, obrigada. Muito obrigada, Roniz. Tassiana, a sala é tua. Então, bom dia para todo mundo de novo. Agradeço pelo convite, de contribuir com o trabalho. De fato, eu estou mais como externa do que interna, né? Mas o que Roniz pontuou em relação a mapas conceituais, né? A minha área, eu vi mapas conceituais quando eu estava na graduação, quando eu estava na pós, mas eu não trabalhei com isso. Então, de fato, faltam algumas coisas quando eu li, assim, para entender direito onde você estava querendo chegar com os mapas conceituais e tudo mais. Que aí Ronise acabou apontando e eu achei que fez muito sentido mesmo a fala dela com isso com esse fato de eu não ter me aprofundado nisso, no que são e como fazer e tudo mais. O que eu aprendi foi muito básico do básico, assim, sobre mapas conceituais. Mas, vamos lá. Eu acho que em relação à ideia que você traz, você e as orientadoras, é uma ideia muito legal. Eu acho que tem um potencial aí que agora parece que se enriqueceu ainda mais com essa contribuição da banca, né? De você ampliar. E tem aí, inclusive, esse aspecto que parece até ser meio inovador, né? Que é pensar como é que o planejamento se transforma num mapa conceitual. Se isso for viável e for possível de ser feito, com certeza vai ser uma pesquisa inovadora e de grande mérito. E aí, também, o que eu vou colocar, assim, são aspectos que eu acho que podem ajudar vocês você, Paloma, esclarecer um pouco mais aonde você quer chegar com o seu texto. Tem algumas coisas que não ficaram muito claras, assim, com a construção do projeto. Eu sei que o projeto pode mudar, porque a gente está na qualificação ainda, né? Então, tem coisas que podem ser adaptadas e coisa e tal. E aí, são sugestões e depois vocês podem avaliar o que é que vocês vão acatar ou não. A primeira coisa que eu queria colocar é na introdução, você traz, em alguns momentos, a ideia de ensino e aprendizagem. Então, lá nas suas perguntas você fala, né, quais elementos e fatores podem afetar a aprendizagem dos estudantes? E depois, mais para frente, de novo, você vai falar de aprendizagem. Eu acho que a aprendizagem não é o objeto do seu trabalho. O objeto do seu trabalho é o ensino. E é o planejamento ou o plano de ensino, dependendo de como você trouxer essa definição. E aí, isso é importante porque é aquilo, se você traz ensino e aprendizagem lá nas suas perguntas de pesquisa, o leitor cria uma expectativa de que você vai trabalhar com as duas coisas. E não dá conta mesmo. Então, como você vai trabalhar com os PIBidianos e com o planejamento que eles estão fazendo, o teu foco está sobre o ensino. Claro que esse ensino pode ter levado a uma aprendizagem, mas não é o foco da pesquisa, entende?
Então, tem uma hora até que você está explicando, e aí você fala assim, porque essa frase até eu queria perguntar isso para você, porque na introdução você fala que o mapa conceitual fica explícito como a estrutura cognitiva do aprendiz encontra-se organizada. Então, aí eu perguntei, eu deixei comentário aqui, depois eu encaminho o arquivo para vocês, mas de que aprendiz você está falando? Quem é o aprendiz nesse caso? É o professor, o aluno do PIBID que está sendo formado enquanto professor, ou é o aprendiz? Enfim, ficou um pouco confuso. E outra coisa também é que em vários momentos, não só na introdução, mas também na fundamentação, aparece essa ideia de que o mapa explicita a estrutura cognitiva. Eu acho que ele pode até explicitar uma faceta dessa estrutura, mas você dizer que ele está explicitando exatamente a estrutura que tem na cabeça da pessoa, eu acho que a gente não chega lá. Não existe uma estrutura que nos leve para esse lugar. Então, em algumas frases, seria interessante você rever o texto e dar uma suavizada nisso, assim. Ou explicita uma parte, ou tirar essa palavra explicitar, né? Porque ela tem um caráter muito forte, e tentar pensar num jeito mais suave, porque ele nos permite conhecer algumas das relações que a pessoa que está construindo o mapa conceitual faz a respeito daquelas coisas. Aí, a primeira coisa que eu queria perguntar para você é a seguinte. Eu concordo com vocês de que o mapa conceitual ele é um instrumento interessante para o processo de elaboração do planejamento de ensino. Mas o que eu senti falta, eu queria que você falasse agora, é por que esse instrumento e não outro? Porque o mapa conceitual ele tem um grande potencial reflexivo. Então, a partir do momento que os PIBIdianos, que vão ser os participantes dessa pesquisa, eles elaborar o mapa e depois revisitar, então eles podem ter outra visão, ter outra reflexão, porque quando eu elaboro um mapa e aí volto, analiso ele direitinho, sempre tem alguma coisa a retirar, alguma coisa a melhorar e alguma coisa a acrescentar. Então, na medida do possível, tenta deixar isso cada vez mais explícito, fazer uma defesa mesmo do uso do mapa conceitual para o planejamento. Você fez uma defesa do mapa conceitual como estrutura gráfica de organização e tudo mais, mas e para o planejamento? Eu gostei muito do modelo do Coma. Eu não conhecia o modelo do Coma, mas eu já usava o modelo do Coma, sem saber que ele existia. Sem saber que tinha um referencial, né? Que falava disso. Em relação ao seu mapeamento vertical e horizontal, concordo com o que a Ronise apontou. Fiquei em dúvida, marquei até uma interrogação a primeira vez que o termo apareceu. Fiquei ali, falei, será que existe tipo, alguma técnica em relação aos mapas? Porque aí, como eu não conhecia mapa, né? Mas daí depois eu fui lendo e entendendo o que foi que você fez. Acho que algumas coisas aqui precisam ser um pouquinho mais explicadas ou justificadas. Porque, por exemplo, você chega a encontrar, quando você vai lá no banco de tese da CAPES, mais de 600 mil teses usando aquelas palavras-chave que você usou. E aí, depois, você vai escolher 2 trabalhos. Então, a pergunta que fica é como é que você chegou nesses 2 trabalhos?
de 600 e tantos mil. Tudo bem, eu entendi que você falou, nem todos servem, mas você fez o quê? Você leu 600 mil títulos, você leu 600 mil resumos, e aí eu acho que também pode se pensar nas palavras-chave que você usou. Talvez, por exemplo, o planejamento de ensino e reflexão docente leve muito para outro lugar, tendo em vista os referenciais de formação de professores. Então, talvez seja uma busca que não vale muito a pena. E aí eu acho que então, falta justificar melhor por que selecionou só esses dois. É possível. Eu lembro que, por exemplo, quando eu fui fazer o mestrado, eu selecionei 5 trabalhos. Mas daí a banca me cobrava muito. Por que você só ficou com esses 5 trabalhos? Então, é importante mostrar essa justificativa no seu texto. Pode ser por conta da relevância, pode ser um recorte de período temporal, pode ser, enfim, várias justificativas que você pode trazer. Em relação às revistas, eu também faço a mesma pergunta. Por que só essas 2 revistas? Qual foi o critério para escolher só essas 2 revistas? Por exemplo, revistas que podem contribuir com a sua pesquisa. Investigações em ensino de ciências. Pode trazer alguma coisa. Revista Ensaio. Deixa eu ver o que mais. Eu só me lembro dessas 2 agora, assim, de cor. E aí, o que Ronise fala também do evento que tem sobre mapas conceituais é bem importante. Talvez valesse a pena ampliar a sua busca para o escopo desse evento também. Não sei se são trabalhos completos, se são resumos, mas se você conseguisse alguma informação, até porque, às vezes, nos eventos, os professores usam o mapa conceitual para fazer o planejamento e fazem um relato de experiência, né? Então, o evento, ele abre essa porta que as revistas não abrem. Que na revista, muitas vezes, um relato de experiência não vai ser publicado. Em relação ao seu mapeamento vertical, eu até entendi o que você fez. Você falou assim, qual era o referencial teórico? Aí você falou de um e de outro. Aí depois, qual foi a metodologia de um e de outro? Quais foram os principais resultados de um e de outro? Mas talvez seja interessante juntar ou não, né? Não me incomodou tanto essa sua divisão. Aí, quando você chega na definição, no referencial que vai discutir a questão do planejamento, aí eu me senti um pouco mais discutindo ali com você, deixei alguns comentários no texto e coisa e tal. Porque eu acho que, assim, o planejamento, eu considero ele de extrema importância. Mas a gente sabe que, na prática, os professores não levam para esse mesmo caminho. E aí, você mesma se pergunta, né? Por quê? E aí, eu acho que no seu texto você aponta algumas visões, porque talvez eles não vejam, porque às vezes vira um processo burocrático e por aí vai. Eu acho que falta você dizer por que ele é tão importante. E aí vai esbarrar na questão da definição, né? Eu entendo, Paloma, que o planejamento ele é tão importante porque ele leva a ação docente para o nível de consciência do docente. Por quê? Porque se ele não planeja e se ele faz essa ação sem levar ela para o nível de consciência, ele faz, como a gente diz popularmente, no automático. Então, ele ensina coisas porque está no currículo, porque tem que ser assim. Ele ensina usando aquela metodologia porque sempre foi assim, porque ele aprendeu desse jeito. E muitas vezes também
eu dou disciplina, por exemplo, como estágio, em que eles fazem um planejamento para regência e coisa e tal, e muitas vezes também eles usam expressões que são vazias de significado, na realidade. A expressão por si só não carrega um significado. Por exemplo, vários deles, quando fazem um planejamento de ensino, aí lá no final eles colocam avaliação. A avaliação processual e formativa. E o que isso quer dizer? Como que você vai fazer isso? Essa avaliação processual e formativa vai avaliar o que exatamente? Qual processo? Então, e eu vejo isso, por exemplo, na metodologia, eles colocam assim, aula expositiva e dialogada. O que é isso, exatamente? Você vai expor sobre o quê, dialogar sobre o quê, de que maneira, de que forma. Então, eu sinto também que o planejamento ele foi caindo nesse lugar de rejeição pelos professores, porque ele gera uma frustração em vários sentidos. Porque quando ele é feito burocraticamente, ou quando ele é recheado desses termos que faltam significado e faltam sentido, ele não dá ao professor a sensação de que ele cumpriu com aquele planejamento. E aí é que o professor cai no discurso, eu vou fazer esse planejamento para quê? Isso é besteira. E não é besteira, porque, na verdade, ele foi feito sob uma estrutura que não ajuda a tornar o processo de ensino consciente. E aí, eu acho que essa defesa você pode trazer, inclusive pensando que são PIBidianos, né? Que estão no processo de formação e até se você mantiver a ideia de fazer a entrevista semi-estruturada, ver qual é o valor que eles dão ao planejamento. E aí você pode fazer uma comparação, porque se você perguntar assim diretamente, qual é o valor que o planejamento tem para o ensino? Eles vão te dar a resposta que você quer ouvir. Mas daí você tem o planejamento que ele fez. E aí você, a partir do planejamento que ele fez, você pode analisar qual foi o valor que ele deu aquilo. E aí, nesse sentido, é uma pesquisa também muito valiosa e interessante, porque a gente precisa ir construindo, esse valor ele precisa ser construído como uma prática docente. Ser professor não é só dar aula, né? Também não é só corrigir prova. Planejar faz parte do trabalho do professor. Vamos ver o que mais. Eu acho que também nessa linha, outra coisa que você trouxe, que valeria a pena refletir, mas daí você trouxe referenciada. Então, é mais uma questão de uma discordância com o referencial que você escolheu do que exatamente com... Mas será que essas divisões, por exemplo, de ficar dividindo o conteúdo em declarativo, procedimental e atitudinal, também não se tornam vazias de significado e viram mais um problema para o professor? Porque às vezes é difícil, quando você vai ensinar um conteúdo, você ter essa clareza. E aí vira ali uma tabela que ele tem que preencher. Conteúdo declarativo, procedimental, atitudinal, ele não tem a menor ideia do que colocar ali, aí coloca qualquer coisa. E aí também gera uma frustração, né? Porque aí ele vai dizer, não sei se meu aluno aprendeu isso, se ele adquiriu esses procedimentos, se ele agora sabe sobre essas atitudes. Basicamente, a gente tem toda uma formação baseada apenas no conteúdo, né? Então, é muito difícil ter clareza sobre esses outros aspectos. Teve uma coisa que você fez no seu referencial teórico, que você falou sobre planejamento, aí depois no outro tópico você vai falar sobre mapas conceituais, e eu senti uma quebra muito brusca no texto.
Então, minha sugestão é que você, quando vai terminando ali o texto do planejamento, você escreva um parágrafo que faça uma ligação com os mapas conceituais que vão ser apresentados logo em seguida. E aí, sempre que for possível, você pensar nisso. Nunca termina principalmente quando você está dentro do mesmo capítulo, né? Você só mudou ali o subtópico. Eu só percebi que ficou faltando essa conexão depois que eu já tinha enviado para vocês. Aí, eu enviei 2 versões, aí para enviar outras, não, deixa. Faz parte também dessa aprendizagem da escrita, né? Do trabalho acadêmico. Eu olhei, depois que eu tinha enviado outra versão, eu disse, meu Deus, isso aqui também eu deveria ter corrigido. Nessa parte de mapas conceituais, nem vou me aventurar muito, mas só uma coisa, por exemplo, na sua figura 3, no parágrafo que antecede a figura 3, você termina dizendo assim, não colocar advérbios de negação, como não, nunca e jamais. Aí você mostra uma figura que tem lá, mapas conceituais não são formados por proposições, um exemplo, né? Não entendi. E aí eu fiquei em dúvida por que você fala que não pode usar negativo, mas ali você usa como, na figura, um exemplo de estruturas que formam preposições. Proposições, desculpa. Aí, chegando na tua metodologia, por exemplo, logo no começo você fala assim, então não tem outros elementos que caberiam uma análise estatística. Poderiam ter, eu já vi trabalhos de mapas conceituais que fazem análise estatística. Mas ali na sua frase você é muito impositiva, né? Então você pode dizer que não tem interesse em desenvolver análises estatísticas e coisa e tal. Em relação ao local e o participante da pesquisa, a Ronise apontou, né, para você explicar um pouquinho mais o que é o PIBID e coisa e tal. Eu acho que, só complementando o que ela disse, quando você explicar o que é o PIBID, explicar também o PIBID dentro do contexto do CAA, que também, isso pode ser feito assim em um parágrafo, você não precisa escrever toda uma dissertação sobre isso, mas dentro do CAA, assim como eu acho que em muitas universidades também, muitos alunos aderem aos programas, tanto do PIBID quanto do Residência, como um mecanismo de permanência estudantil, para ter a bolsa. E nem sempre pensando na formação, aquilo como objeto de formação docente, né? E aí, nesse sentido, quando a atividade não leva ao fim, né? Eu estou pela bolsa, não estou pela minha formação, a gente pode ter muito desvio nesse caminho, né? E aí, esses desvios podem levar a essas ideias de que, planejar é bobagem, eu só quero ir lá e fazer o que eu tenho que fazer, e pronto, assim, sabe? Então, acho que seria interessante trazer essas informações. E aí, a pergunta que eu fiz aqui no final, porque aí você faz toda a explicação da sua entrevista e coisa e tal, eu falei assim, poxa, mas e os mapas conceituais? Não vão ser analisados? Cadê os mapas conceituais, né, nessa história, né? E aí acho que vocês deram conta aí de explicar, mas sem dúvida acho que foi um aspecto que você veio defendendo tanto na introdução, na fundamentação teórica, que faltou colocar eles na metodologia. Em relação a essa discussão que vocês fizeram agora, vocês têm muito mais propriedade para fazer do que eu, mas eu queria contribuir com uma coisa. Eu, no meu doutorado, né, eu trabalhei com materialismo histórico dialético, teoria histórico-cultural e coisa e tal. E aí eu fui aprendendo com os professores que trabalham nessa área que o materialismo histórico e tal, ele é uma fundamentação teórico-metodológica. Porque quando você está trabalhando com esse referencial, não faz muito sentido você ficar trazendo, por exemplo, o Moraes para fazer análise do discurso, Bardin e tudo mais.
E aí, dentro desse meu exemplo, quando eu vi vocês conversando, eu acho que cabe a mesma justificativa para vocês trazerem em relação aos mapas conceituais. Ele pode se tornar um referencial teórico metodológico, porque, por ser o seu referencial teórico, ele chama um referencial metodológico específico. E aí, isso com certeza você pode se apoiar em trabalhos que já fizeram análise de mapas conceituais, coisa e tal, para ir construindo essa ideia. Claro que seu trabalho é um trabalho de mestrado, você não vai conseguir mergulhar nisso com profundidade, mas já é uma defesa, assim, né, de que às vezes você encaixar o análise do mapa conceitual na categorização do fulano de tal é muito difícil, porque aquela categorização foi pensada para outro contexto, que não era de mapa conceitual. Então, aí vale a pena defender isso, de que o referencial teórico puxou um referencial metodológico próprio. E com isso eu encerro. Te parabenizo pelo trabalho e agradeço de novo. Agradeço, Tassiana, pelas contribuições. Também dizer que foi um prazer te conhecer, mesmo que de forma online, né? Quando a professora Kátia disse, olha, Tassiana vai fazer parte da sua banca. Eu disse, meu Deus, quem é Tassiana? Não conheço. Mas aí eu gostei bastante de ter lhe conhecido, das suas contribuições, que eu acredito que também só vem a enriquecer o trabalho. Mais uma vez, obrigada, Tassiana. Então, vamos nós, né, Térvia, a gente fazer só algumas pontuações, né, dizer da minha gratidão, acho que Kátia também talvez queira falar, mas só pontuar algumas coisas muito rapidamente, né, dizendo que fico muito feliz e algumas sugestões de vocês duas, inclusive, elas se encaixam, né, por exemplo, quando a Ronise sugere que trate mais sobre o programa, eu penso e sinto que isso vai ser uma discussão, inclusive, dentro do corpo do trabalho, não é só na metodologia, porque eu fico pensando agora, cada vez mais fortemente, que não é apenas uma questão de descrever um cenário ou um universo de investigação, do ponto de vista metodológico, mas de trazer dentro do espaço da construção conceitual teórica do trabalho, o que é esse programa enquanto um dos elementos que podem ser vividos no arco da formação inicial. Isso é muito importante, né? Então, trazer sobre o que é o programa, como ele nasce como uma política que pode estar dentro de uma perspectiva do currículo da formação desse professor, né? Que aí, inclusive, estabelece cada vez mais fortemente a interface com a linha, que é currículo e formação de professores. Não é uma discussão sobre currículo, mas é uma forma de argumentar um elemento que é uma política, é um programa, mas é uma política que encorpa, né, o processo de formação de estudantes e de graduandos em percurso inicial. E isso é muito interessante, já está aqui anotado. Inclusive, né, quando eu fiz aqui algumas interfaces, não, mas umas interligações entre quando a Tassiana, a examinadora Tassiana, olha eu nessa formalidade, traz, né, a necessidade de compreender melhor a questão da organização dos mapas, e aí a Ronise, lá na propositura dela, nos trouxe a sugestiva de conversarmos melhor sobre o mapa conceitual, mapa mental, mapa organizador e mapa conceitual. E ao tratarmos o mapa conceitual, trazermos as suas etapas e as suas formas. E aí isso me remeteu ao questionamento da Tassiana, né? Isso vai fazer essa implicação de maneira bem significativa. Assim como a questão do coma, né? Quando a Ronise sugere que, ao discutir mapas conceituais, a gente traga, inclusive, ele em corpo, né? Ele de maneira encorpada, dando a espinha dorsal do trabalho, para ter mais como botar musculatura nessa espinha dorsal, e aí trazer, né, o tamanho do mapa, ou o mapa, né, na sua totalidade, e depois, como análise, as
né, os quadrinhos, talvez, aí Kátia vai me ajudar a ver isso, para a gente não esquartejar o mapa de maneira equivocada. Isso também me soou de maneira muito interessante. Tem uma questão que a Tassiana coloca e que eu vou dialogar, porque a Paloma ainda está nesse processo de ampliação do amadurecimento, que são duas questões. Por exemplo, uma riqueza que eu penso e sinto no trabalho é a ideia de que sempre que a gente pensa planejamento, ainda é naquele lugar. Eu costumo dizer para os alunos, quando eu trabalho didática, que o planejamento é a obra de arte do professor, né? Um artista, ele se realiza, se for pintor, ele se realiza na tela. Um escritor, um compositor, ele se realiza na partitura, na corporeidade da partitura. Um ceramista aqui do Alto do Moura, ele se realiza na peça construída. Então, o planejamento é a obra de arte do professor. Então, deveria ser um lugar onde ele, com muito orgulho, com muita alegria, ele publiciza, porque ele diz do que está na cabeça da propositura do professor para a vivência de um percurso a caminhar. Então, eu costumo dizer com os alunos de didática da boniteza do que é o planejamento, né? E aí, por que é planejamento? A gente pode até, na discussão do trabalho, estabelecer essas discussões que existem entre plano, planejamento de ensino, plano de aula, mas a ideia é o planejamento, porque a gente não quer a micro situação da aula. A gente quer o planejamento como essa capacidade organizadora do professor pensar a sua prática, pensar o seu processo de trabalho. E aí eu vou lá, por exemplo, a gente tem nas metodologias ativas, né, na sala de aula invertida, na sala de aula de outras estruturas, mas a gente, quando vai planejar, a gente ainda continua planejando dentro da caixa. E para algumas situações, né, de organização do trabalho do ensino, o professor precisaria exercitar um pouco da sua autonomia criativa, que não é fácil, né? Porque a gente vai mais nas estruturas e no poder do que nas estruturas enquanto possibilidade. Então, essa é uma questão interessante que o trabalho pode trazer uma contributiva muito significativa, que é, a depender da minha ousadia de pensar outras maneiras, né, de organizar a minha prática no meu ensino, meu que eu estou dizendo porque é o docente, enquanto ser, né, enquanto posse. Então, ele precisaria também dessa possibilidade de, mesmo recebendo os modelos dos sistemas que estão, porque, veja, quando a gente vai para as redes têm os sistemas, e os sistemas têm os modelos. Mas o modelo responde à estrutura daquilo que é acordado para uma rede. Mas, enquanto organização do trabalho, o professor tem autoridade e autonomia. Esse documento ele cria. E a gente, às vezes, ainda não reflete, que eu espero que a gente traga excelentes reflexões sobre isso. E aí eu vou pegar a última questão, que é quando a gente sempre pensa esse desmembramento entre aprendizagem e entre processo de ensino e processo de aprendizagem. Eu entendi muito, e é importante a reflexão que a Tassiana traz, exatamente para a gente levar para o trabalho uma contribuição também de reflexão, que é... Não, eu me lembrei agora, a Kátia também vai lembrar, talvez, eu penso que foi antes de você chegar, Tassi, quando fizemos toda uma discussão, na hora que a gente estava reelaborando algumas coisas das linhas do mestrado, a discussão sobre ensino e aprendizagem, lá com Kilma, com o Eusébio, lembra, Kátia? Acho que você vai lembrar, e eu fui lá para cima, que é a ideia de que quando a gente está olhando a aprendizagem, a gente está olhando o aluno. Os debates de formação de professores, e principalmente do campo da didática, eles vão dizer que não. O professor, quando analisa a aprendizagem do aluno, ele está analisando o seu processo de ensinar. E a Anastasia, quando faz o silogismo, né, ensinagem, vai trazer muito isso. Então, eu não olho a aprendizagem pela aprendizagem. Né? Não é a aprendizagem do que o aluno aprende. É como a aprendizagem do aluno também revela o não ensino do professor. Então, a gente vai trazer, e aí, Paloma e Kátia, lá estamos nós com mais uma tarefa, que é de deixar essa argumentação aí, apelando para o que você sabe melhor que eu, essa argumentação mais encorpada no trabalho, tá certo? Que é de dizer que a lente da aprendizagem é porque não esquartejamos. Quando a gente fala do processo de ensino, como professor, a aprendizagem é nosso objeto de reflexão.
Porque a não aprendizagem do aluno revela também o não ensino do professor. Então, a gente vai na aprendizagem, não é para ver a aprendizagem do aluno, mas é para ver, para perceber, identificar na construção ou não da aprendizagem dele o nosso trabalho. Não é a aprendizagem dele por ele, não é a aprendizagem na aprendizagem. É a aprendizagem como elemento de reflexão do ensino ou não ensino do professor. Então, por isso que a gente traz, Tássia. E aí, realmente, para concluir, que eu estou super empolgada com essa banca de hoje, a reflexão quando a gente fala sobre a questão metodológica, né? Muito legal a tua sugestiva, né? Embora é uma das coisas que eu e Kátia temos conversado muito, né? Que é de que maneira os alunos ainda têm muita necessidade de amadurecer as correntes filosóficas da pesquisa, né? Eu tenho brigado muito com alguns professores e uns deles têm ficado muito chateados, porque às vezes eu digo que a pesquisa tem cheiro mais neopositivista, né? Inclusive pelos termos que usam, nós vamos constatar, eu fico toda me tremendo as carnes quando eu leio essa palavra dentro dos trabalhos, porque pesquisa constatativa é um ranço de pesquisa positivista que a gente hoje chama de neopositivista. Então, existem maneiras, né, de enquadramentos, aí você alerta para a gente uma grande coisa na dissertação, quando eu fiz, eu trabalhei representações sociais. Uma examinadora da minha banca foi para cima porque a gente não fez um capítulo sobre representação. E aí eu e o meu orientador fomos para cima e dissemos, não, representação social foi a lente com a qual a gente analisou o percurso. Então, ela é metodologia, ela não é categoria teórica, ela é categoria metodológica. E você nos alerta, Tassiana, para isso, e eu fico muito feliz e agradeço demais a banca, né? Deixo agora também uma beirinha de tempo para a Kátia e para a Paloma, se quiser mais coisas. E um cheiro no coração, porque realmente foi uma riqueza imensa. A gente tem uma boa agora montagem para a dissertação, né? E não trazer trabalhos nesse momento internacionais foi fôlego, mas de certeza eles precisam vir, né? Porque a gente precisa também trazer, né, essas contributivas. Muito obrigada. Eu só queria agradecer tanto a Ronice quanto a Tassiana. Eu acho que as contribuições, elas convergem muito, quer dizer, a leitura deixa claro onde estão as fragilidades, né, do trabalho, e trazem muitas, não só apontam as fragilidades, mas apontam possibilidades de como é que isso pode ser muito melhorado. Então, agradecer muito nesse sentido. Acho que a gente tem uma coisa diferenciada, né, do ponto de vista de trabalhar planejamento de ensino, como o Tassi colocou, que eu também considero isso, Tassi, eu acho que, inclusive ontem tive reunião com os PIBidianos e falei que o que eu senti muito é que talvez eles ainda não tenham compreendido, né, a importância do planejamento, que é essa coisa de tomar consciência, e quando você toma consciência também, e você pode olhar a tua prática e perceber o que é que está dando errado, porque ficou ali frágil no teu planejamento, né? Então, dizer que você vai fazer uma avaliação formativa é dizer quase nada, né? Se você não diz que instrumentos você vai usar para fazer essa avaliação, como é que você pretende analisar esses instrumentos, como é que você pretende dar feedback nisso, como é que o próprio aluno tem clareza, né, de quais eram os teus objetivos quando você propôs aquela atividade, aqueles instrumentos. Então, há uma fragilidade tão grande, tão grande, tão grande, que assim, que às vezes a sensação que dá é que a gente não vai dar conta, enquanto formadores de professores, né, de cobrir esse vácuo. Então, eu penso isso como você, e quando o Ronice coloca, né, que dentro do planejamento de ensino, você pensar mapas conceituais, para ela que tem toda uma experiência e uma vivência, inclusive na análise de outros trabalhos envolvendo mapas conceituais e o ensino, então a gente percebe que o projeto que a gente tem em mãos tem um valor, né? Não só do ponto de vista da formação, mas do ponto de vista metodológico também. E assim, penso, Paloma, que você precisa se apropriar mais disso, né? Se apropriar disso para você poder falar, para você poder escrever com mais clareza, né, com mais coerência, para você ter, apesar de você ter participado de todo o processo, e que isso foi importantíssimo,
eu sinto que você ainda não consegue dar conta dessa dimensão do projeto que você tem nas mãos, né? E nem espero que você tivesse, né, dando conta de tudo isso, mas é preciso se apropriar daqui para frente, né? Daqui para a tua defesa, a gente precisa ter uma clareza aí, porque veja, na tua defesa, a paulada vai ser mais forte, né? Então, assim, essas coisas que são vácuos hoje no teu projeto de qualificação, elas não só precisam estar muito bem sustentadas, como elas precisam que essa sustentação se dê no perfil metodológico e analítico, né, do teu trabalho, porque a metodologia está, como bem apontado, né, está muito pobre, e ela precisa enriquecer justamente para poder a tua análise ficar mais forte. Então, assim, eu penso que você tem um grande trabalho na mão, é se apropriar dele, tá? Inclusive porque você conhece ele, como ele se deu até aqui, né? Eu estava olhando ali na sala do PIBID, nós temos, acho que, alguns planejamentos que foram colocados pelos alunos lá no formato, digamos, convencional de planejamento, aquele que a gente estabeleceu, e eu acho que você tem também acesso às 2 salas do PIBID, eu acho que é o momento de começar a coletar isso e começar a ler esses planejamentos, né? Até para a gente definir quem é que vai para uma entrevista semi-estruturada. Então, você tem os planejamentos tradicionais, você tem os mapas construídos nas estações de aprendizagem do curso, e eu acho que isso já é material mais do que suficiente para você já se debruçar sobre isso, e aí a gente começar a pensar quais são essas lentes de análise, né, quais são essas categorias que a gente pode trabalhar ou não, a gente já tem. E mais, só agradecer também aqui os meninos que estão aqui do mestrado, né? Tão lindos. Porque isso é importante eles participarem nesse momento. E eu já mandei para o WhatsApp de vocês uma outra salinha para a gente se encontrar. Sim. Né, para a gente fazer essa definição agora. E eu vou parar a gravação, para vocês ficarem à vontade também para conversar. Aí nós vamos lá para outra sala e voltamos daqui a pouco, tá bom? Isso. Paloma fica aí com seus